Obrigado, irmão Carlos. Graça e a paz. Podem sentar. Nós, na semana passada, começamos a falar sobre o Evangelho original e o pastor Bruno ministrou uma palavra muito poderosa. Eu queria que nós continuássemos compartilhando sobre o Evangelho, né? Eu queria falar hoje sobre o que é o Evangelho. Nós vamos entrar mais a fundo sobre o que é o Evangelho, porque eu creio que nós vivemos uma geração que é muito inconstante e, como o pastor falou, existe um evangelho paralelo, existe o evangelho original, o evangelho falso, e nós temos que tomar cuidado para não confundir. Então, nós cremos no verdadeiro evangelho e nós não podemos ser uma igreja evangélica que não sabe sequer o que é o evangelho. Então, quanto mais nós compartilharmos o evangelho, mais nós vamos crescer em direção a Cristo. Amém? Então, nós vamos falar a respeito de 3 coisas que eu coloquei e nós vamos decorrer a respeito delas, que é propiciação, Cristo e boas notícias. Para mim, essas são as grandes definições do Evangelho e nós precisamos saber o significado de cada uma dessas palavras. Nós precisamos saber mais sobre a respeito do nosso Salvador. Eu queria orar. A palavra de Deus fala que sem Ele nada nós podemos fazer. Então, mais uma vez, eu quero colocar diante do Senhor essa ministração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esse momento. Nós nos colocamos diante do Senhor. Nós sabemos que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Nós vamos meditar no seu Evangelho. Nós vamos meditar na sua palavra. A palavra do Senhor diz que quando nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados de glória em glória do seu Filho. Que nessa noite, ó Deus, a sua igreja seja moldada à imagem de Cristo. Seja um dia de nos alegrarmos no seu Evangelho, a sua graça, seu poder que se aperfeiçoa, a nossa fraqueza, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar mais a respeito, né, de Romanos, basicamente do verso 23 ao 28, né? Nós vamos ler esse texto. Eu queria que todos abrissem. Se você tem a Bíblia digital, pode abrir já. Enquanto os irmãos que têm a nossa Bíblia tradicional vão achando. Romanos 8, do verso 23 até o verso 28. Você sabe, muitas pessoas fazem uma pergunta que é a seguinte: se a Bíblia se perdesse e nós pudéssemos salvar só um livro da Bíblia, qual livro seria escolhido para ser salvado, né? Tá pegando fogo a biblioteca, tá pegando fogo a Bíblia. O que você tem que resguardar de lá, principalmente, né, para poder ter um norte e chegar até Deus? Os teólogos, os pastores que se dedicaram à palavra de Deus dizem que esse é o trecho mais importante da Bíblia. Esse é o texto que mais nos leva a entender o Evangelho. Esse é o texto que mais nos leva a entender o plano de redenção, o propósito eterno de Deus, aquilo que Deus fez por nós naquela cruz. Então nós vamos meditar, nós vamos compartilhar ele essa noite. Então, o verso 23, que é muito famoso: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação pela fé, para manifestar justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente conhecidos, tendo manifestado a sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja o justo justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Então nós vamos compartilhar esses versos, né, e o verso 27 e 28 fica para uma outra oportunidade. Mas eu te desafio a depois estar meditando o capítulo 3 de Romanos.
Como eu comecei falando aqui, o livro de Romanos é o livro que todo cristão deve conhecer. É o livro que todo cristão deve amar. É o livro que todo cristão deve buscar mais conhecimento, porque é o livro mais profundo das Escrituras, que compartilha as doutrinas mais grandiosas do Evangelho. E nós vamos entendendo parte por parte. Vamos focar agora no verso 23, que começa com a seguinte frase: todos pecaram. Você sabe, há um evangelho doce, há um evangelho light, né? Que começa com a mensagem de Jesus te ama, que começa com a mensagem, né, de Deus ama você do jeito que você é, né? E não fala a outra parte, que Deus te ama como você é, mas Ele não vai te deixar do jeito que você está, Ele vai te transformar. Um evangelho que fala somente do amor, mas não fala da ira, não fala daquilo que levou o Filho de Deus a fazer por nós. E nós começamos o verso 23 como Jesus e João Batista começaram. Eles começaram anunciando que o homem era pecador. Como que Jesus pregava? Arrependa-se, é chegado o reino de Deus. Como que João Batista pregava? Arrependa-se, é chegado o reino de Deus. Então nós temos que entender que nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra o nosso Criador. E o texto de Romanos 3:23 começa dizendo isso, não há exceção. Todos pecaram. Nós podemos gastar um dia, né, mostrando para você e comprovando que você quebrou as leis de Deus, que você quebrou os mandamentos de Deus, né, mas basta olhar para o texto de Romanos 3:23, que é a palavra de Deus, que é a verdade, né, e que diz: todos pecaram. Então, se você está aqui, você já sabe, né, que você é pecador. Eu gosto muito da continuação do texto, que diz: que carecem da glória de Deus. Você sabe, nós temos muitas necessidades, nós precisamos de muitas coisas, né? Mas o texto de Romanos 3 está dizendo que a maior necessidade do homem, a maior carência do homem é a glória de Deus, né? Mas nós vivemos uma geração que não reconhece o pecado, uma geração que não arrepende, uma geração que não busca a Deus. E de geração em geração o homem tem sido assim. Ele não tem buscado a Deus, ele não tem se voltado para Deus. E Romanos 3 fala mais a respeito disso, né? Então eu queria deixar claro para você entender essa noite. Você sabe, Jesus só teve que morrer por nós, porque nós somos pecadores. Essa é a gravidade do meu e seu pecado. Nós matamos os filhos de Deus. E é como eu cheguei a citar aqui, João Batista, Jesus, os discípulos, eles pregavam dessa forma: arrependa-se, é chegado o reino de Deus. Pedro, na sua primeira pregação, no seu primeiro sermão, ele vai dizer: assassinos, vocês mataram o Filho de Deus. Você sabe, quem realmente crê no Evangelho sabe que Jesus não morreu pela mão dos soldados. Jesus não morreu porque ele foi confundido. Jesus não morreu por acaso, mas Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Foi nossos pecados que o levaram até a cruz. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado. Por isso que nós temos que fugir do pecado. Por isso que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Jesus morreu por pecadores, como eu e você. Eu gosto também do verso 3 de Romanos 12, né? Então, em primeiro lugar, para entender o Evangelho, nós temos que entender que nós somos pecadores, né? Teve um pastor que disse que tinha uma irmã que ela era muito participativa na igreja, servia, ajudava, né, durante 30 anos. E todo culto ela estava presente, né, nas campanhas, ela estava presente no culto de oração, ela estava presente no culto de domingo, celebrando Cristo na ceia, né, mas ela sempre ficava calada. E teve um dia que eles estavam num culto que o pastor estava interagindo com os membros. E ele falou: olha, a senhora serve muito aqui, a senhora ajuda muito aqui,
mas eu não vejo a senhora falando muito. Eu queria saber se a senhora está aprendendo, né? E se durante todos esses anos que a senhora está conosco, a senhora tem alguma dúvida. Eu queria tirar hoje para você. Então essa senhora falou para o pastor: olha, pastor, eu entendo tudo que o senhor prega. Eu gosto muito das suas pregações. Mas tem uma coisa que eu nunca consegui entender. Por que que Jesus teve que morrer? Por que que mataram Jesus? E, na verdade, essa senhora é a realidade de muitas igrejas. É a realidade de muitas pessoas. Elas não sabem o real motivo que Jesus morreu. Mas eu estou aqui para falar para você: Jesus morreu porque você é pecador. Porque eu sou pecador. Nós assassinamos o Filho de Deus. Os nossos pecados o levaram à morte. Em segundo lugar, a respeito de todos pecaram, todos são maus. Todos são maus. Certa vez, chegaram para Jesus e disseram: bom mestre. Bom mestre. E Jesus rapidamente já corrigiu essa pessoa. Como assim, bom mestre? Só existe um bom, que é Deus. Então, no evangelho paralelo, no evangelho falsificado, eles dizem que para nós sermos salvos, para nós chegarmos até o céu, nós temos que ser bom. É com base no nosso mérito. Todas as religiões, elas pregam que para o homem chegar ao céu, ele depende das obras dele. Mas o cristianismo, ele prega que para o homem chegar ao céu, ele depende da obra de outro. Ele não depende daquilo que ele fez. Ele não depende daquilo que ele conquistou, ou do quão caridoso ele fez, ou do quão moralmente bom ele é. Mas ele depende da bondade, da justificação e da propiciação de um Deus amoroso. E nós vamos entender mais isso a respeito da maldade que há no nosso coração. Ninguém te ensinou a mentir quando você era pequeno, mas você aprendeu. Ninguém ensina uma criança a dar tapa, mas ela aprende a dar tapa. Ninguém ensina uma criança a rir de cá. Ninguém ensina uma criança a falar: é meu, meu, meu. Ninguém ensina uma criança a achar que é tudo dela, né? Mas o coração do homem, ele já nasce corrompido. Ele já nasce curvado para si mesmo. Ele já nasce querendo glória para si. Porque em Adão nós caímos. Em Adão nós caímos. E nós já nascemos com a semente do pecado. Essa maldade, ela já está em nós. Nós vamos ler aqui, voltando para a palavra, no verso 12 especificamente: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, o homem, ele não tem a bondade que Deus tem. O homem, ele não faz o bem por si só, né? Há uma doutrina antiga que chama a doutrina da graça comum. Quando você expressa bondade, né, é fruto da graça comum de Deus, porque nós por nós mesmos nós só vamos fazer maldades. E o fato de nós não fazermos toda a maldade que nós poderíamos fazer já é fruto da graça comum de Deus, porque se nós fôssemos entregues a nós mesmos, nós nos destruiríamos. Nós nos destruiríamos. Então Deus, ele tem que nos restringir. Deus, ele tem que restringir a minha maldade. Deus tem que restringir a sua maldade, para que você não caia na loucura. Então, não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. É exatamente por isso que nós trazemos o Evangelho. É por isso que nós levamos a boa notícia. Não existiu nenhum homem bom. Não existiu nenhum homem justo. Não existiu nenhum homem santo. Mas há 2021 anos, Deus entrou na história. Deus se fez gente. Deus se fez homem.
E nós precisamos entender isso, porque no falso evangelho eles querem colocar a esperança no homem. Eles querem colocar que o homem ainda pode, de alguma forma, buscar o Salvador por ele mesmo. Eu gosto muito da logo da nossa igreja, né? Alguns vão dizer que a igreja cristã evangélica ela não acredita no Espírito Santo, mas a logo da nossa igreja é o Espírito Santo. Você sabe? Tudo que nós fazemos é fruto de oração, é fruto do Espírito Santo movendo em nós, né? Mas nós cremos que o fruto do Espírito é diferente de simplesmente você cair no chão e ficar igual uma barata, uma minhoca tremendo. Mas é tudo aquilo que já foi compartilhado aqui numa série. Nós cremos que o dom do Espírito é aquilo que está na palavra de Deus. Não aquilo que qualquer igreja vai pregar. Mas é algo que vem para a glória de Deus. Não para ser algo ridículo, mas ser algo que vai trazer glória para Deus. Então, nós sabemos que não há bondade no homem. Mas Cristo foi enviado. Hoje o Espírito Santo está com a igreja. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Hoje o Espírito Santo, ele é dado a todo aquele que crê no Evangelho. E ele nos auxilia, sabe? E a única esperança para que nós possamos agir diferente é receber um novo coração. Porque o nosso coração, ele é um coração de pedra. Mas a palavra de Deus diz que ele nos daria um novo coração. E agora o Espírito Santo, ele vem habitar nesse coração. E agora o Espírito Santo, ele te capacita a andar nele. Assim como Jesus disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós. Pedireis o que quiseres, vocês vão dar muitos frutos. Então, somente o Espírito Santo pode fazer com que o homem permaneça em Deus, porque o Espírito Santo, ele transforma o coração do homem. E eu queria voltar para Romanos 3 para falar a respeito de uma outra doutrina, a respeito do pecado, que é a doutrina da depravação total. Alguns dizem que quando Adão caiu, o homem não perdeu totalmente a imagem de Deus. Ele perdeu parcialmente. Nós, como igreja, cremos que o homem perdeu totalmente a imagem de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo não intervir, se o Espírito Santo não mover no nosso duro coração, nós não vamos buscar a Deus. Se a graça de Deus não for apontada para você, se a graça de Deus não for apontada para mim, nós não vamos buscar a Deus. É por isso que a palavra de Deus também diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, depois que o homem caiu, ele não tem capacidade para buscar a Deus. Ele não tem capacidade de se voltar para Deus. É por isso que o Evangelho é grandioso. É por isso que o Evangelho é precioso. Porque se você está aqui hoje, Deus foi até você. O próprio Espírito Santo foi até você. Alguns vão dizer: o Evangelho é como alguém que está se afogando. E chega alguém no helicóptero e joga uma corda. E você pega essa corda é o Evangelho. Agora você está salvo. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é eu e você que já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, no fundo do mar, afogados. E o Salvador vem, pula no mar, nos pega, nos leva para a praia e nos ressuscita. Esse é o Evangelho. Eu gosto muito de uma frase que diz que nós contribuímos para a nossa salvação o mesmo tanto que Lázaro contribuiu para a ressurreição dele. Ou seja, nada. A nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Exclusiva. Totalmente exclusiva. Ou seja, o homem por si só, sem a ação do Espírito Santo, não tem capacidade para ser salvo. Não tem capacidade para crer. Não tem capacidade para olhar para Jesus. Outro ponto. Todos nós não buscamos a Deus.
Nós nascemos, como eu falei, em delitos, em pecados, né, querendo glória. Nós não nascemos querendo glória para Deus, buscando glória para Deus. Nós nascemos querendo construir um império. É por isso que a Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, a igreja, ela não vive para si mesma. A igreja, ela vive para a glória de outro. As pessoas lá no mundo, elas estão querendo construir um reino para si. Elas estão querendo ter nome, elas estão querendo ter fama, elas estão querendo buscar os tesouros dessa terra. Mas nós encontramos o verdadeiro tesouro. E nós vivemos por esse tesouro. É como o apóstolo Paulo fala, nós não pregamos a nós mesmos. Nós não queremos ser engrandecidos. Nós queremos engrandecer a outro. Nós vivemos para a glória de outro. Então somente aquele que recebe o Espírito Santo consegue fazer isso. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, mas você está aqui. Você poderia cantar qualquer canção agora, mas você cantou para a glória de Deus. E nós temos que entender isso. Por nós mesmos, nós não buscaríamos a Deus. Nós dependemos do Espírito Santo para buscar a Deus. O homem por si só, ele não se volta para Deus. Então nós seguimos entendendo a respeito da justificação pela fé. Eu queria compartilhar mais um ponto, né, a respeito da justificação. Nós vamos para o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós já falamos sobre depravação total, nós já falamos sobre a nossa maldade, né? Você sabe dos seus pecados, você sabe aquilo que você fez, e nós estamos aqui para te dar uma boa notícia. Mas essa boa notícia, ela precisa ser entendida a partir desse prisma, né? Nós pecamos. E agora? E agora? Há salvação, há esperança. E essa esperança, ela é uma doutrina muito grandiosa. É uma das doutrinas maiores do Evangelho, se não a maior, que é a justificação. Então, em muitas igrejas você vai passar anos e anos e você nunca vai ouvir essa palavra, porque eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados em te explicar a respeito da justificação. Mas aqui você vai ouvir falar muito disso, né? Eu gosto muito do Spurgeon. O pastor também fala muito dele. Spurgeon, ele era considerado o príncipe dos pregadores, né? Então, lá no século XIX, Spurgeon, ele atraía multidões. E muitas pessoas se convertiam através da pregação dele. E Spurgeon, ele diz que ele nunca passou 15 minutos acordado, sem pensar no Evangelho, sem pensar naquilo que Cristo fez por ele. Então nós precisamos avançar para esse nível. Claro que é difícil chegar lá, mas os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, uma vez que eu fui salvo pelo Evangelho, é como eu falei, o Evangelho é o nosso grande tesouro, né? As pessoas que estão no mundo, elas querem fazer tudo pela fama, pelo dinheiro, pela glória. Mas nós já encontramos tudo isso em Cristo. Nós queremos Ele. É Ele que nos satisfaz. E a justificação pela fé vem para mostrar isso. Então, como eu falei anteriormente, não havia nenhum bom. Certa vez uma criança perguntou para o pai dele: papai, por que homens bons morrem? E o pai dele sabiamente respondeu: meu filho, isso só aconteceu uma vez, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então,
Só existiu um homem bom. Só existiu um homem justo. Só existiu um homem que não pecou nenhuma vez. Só existiu um homem que não fazia as coisas por interesse próprio. Esse homem é Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé é o ato de ser justificado por outro. As religiões vão dizer que você precisa se justificar. As religiões vão dizer que você precisa fazer coisas para que naquele dia você se apresente justo diante de Deus. Mas é como eu falei, ninguém vai conseguir se apresentar justo diante de Deus a não ser Cristo. Então é por isso que o apóstolo Paulo vai falar para que ele seja o justo e justificador daqueles que têm fé. É como aquele exemplo. Alguém que vai entrar em algum lugar. Alguém que vai entrar, por exemplo, numa festa. Mas tem uma idade permitida para entrar na festa, 18 anos. Eu não tenho 18 anos, o que eu vou fazer para entrar nessa festa? Ah, eu tenho um irmão. Ah, eu tenho uma prima que tem 18 anos. Então a menina vai lá e fala, empresta sua identidade, eu quero ir numa festa lá. E muita gente já conseguiu entrar na festa com a identidade de outro. Mas isso é ilegal. Cristo, Ele nos deu a identidade dele legalmente. Legalmente. E essa é a justificação. Para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Ele se fez filho do homem. Ele pagou o nosso pecado. Ele sofreu a nossa culpa. É por isso que a Bíblia chama Jesus de advogado. Porque ele vai nos defender daquele dia. Existe uma lei no Brasil que fala que ninguém pode pagar por um crime duas vezes. É por isso que tem duas formas de você respeitar as leis. A primeira é não transgredindo ela. Por exemplo, o sinal vai ficar vermelho. O que você tem que fazer? Parar. Então você parou no sinal, a lei está respeitada. A legislação está respeitada. Mas e se você avançar o sinal, e agora? Você vai morrer? Talvez. Você vai matar alguém? Não, mas talvez. Mas muita gente faz isso. Inclusive esse que vos falo. Então, muitas vezes se você avançar um sinal, você está correndo um risco. Mas, no final de tudo, o que você vai fazer? Vai chegar uma multa, você vai pagar. Pronto, a lei está respeitada. Você avançou o sinal, foi pego, pagou a multa. Mas você sabe, a multa só chega para quem faz o quê? Avança o sinal. Não é? Quem não avança não vai receber multa. Mas você sabe, Jesus, ele nunca avançou o sinal. Nunca. Só que todas as multas, minha e sua, chegaram para ele. E ele pagou cada uma delas, centavo por centavo. Agora você não precisa pagar novamente. Então ninguém para e paga a multa. Jesus foi o único que fez isso. Além dele cumprir a lei de parar, ele pagou a transgressão de outros. Isso é justificação pela fé. A justificação também é fruto da graça. Ou seja, alguém pode justificar, naturalmente falando, porque justificação é algo espiritual. Alguém pode justificar uma pessoa com base em interesse, Isso acontece muito no Brasil, Não, você cometeu um crime, mas você é meu primo, você é meu irmão, você é político, você é empresário. Nós vamos dar um jeito aqui, nós vamos te ajudar. Uma mão lava a outra. Eu sei dos seus podres, você sabe do meu, então você fica tranquilo. A corrupção, A corrupção. Então a corrupção, ela faz um homem justificar o outro, porque um sabe da falcatrua do outro. E se você me derrubar, você vai cair junto, então você não pode me condenar.
Você não pode. Então, eu estou justificado com base em interesse. Mas eu queria te perguntar essa noite, o que você tem a oferecer para Deus? O que eu tenho a oferecer para Deus para que Ele venha e nos justifique? O quê? Nada. Então, a justificação é somente pela graça. Graça significa favor imerecido. Graça significa o próprio Cristo. Último ponto sobre a justificação. A justificação é pela fé. Lutero gostava muito de falar que o justo viverá pela fé. Na verdade, esse é um versículo, né? O justo viverá pela fé. Hebreus também vai dizer que nós não andamos por vista. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que cremos. Nós cremos em Jesus Cristo e nós cremos na justificação, né? Eu queria te dar um grande exemplo que está no Antigo Testamento. Havia as 10 pragas, e qual que era a última praga? A última praga era que o anjo viria. O anjo da morte viria. O que o anjo faria? Mataria o primogênito de cada família. Então, seria uma grande dor a família perder um filho. Então, o primeiro filho de cada família morreria porque o anjo da morte viria naquela noite. Mas Jesus, ele providencia uma solução para o seu povo. Ele fala, olha, o anjo da morte vai passar, mas vocês vão matar um cordeiro. Vocês vão passar o sangue nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte vê esse sangue, ele vai embora da sua casa e seu filho vai continuar vivo. E você sabe? Ninguém brincou com isso. Ninguém falou assim, olha, eu não vou acreditar nisso não. Eu não vou confiar nisso não. Se o anjo quiser matar, ele vai matar. Todo mundo foi lá, pegou o cordeiro, sacrificou, pegou o sangue e salvou o seu filho. Você sabe, esse cordeiro e esse sangue, eles apontam para Jesus Cristo. A salvação para nossa casa, para nossa vida, é somente o sangue do cordeiro. E uma vez que eu entendo isso, eu vou colocar fé nele, eu vou crer nele, eu não vou duvidar do poder do sangue. Para os jovens, né, o sangue de Jesus, ele não vai ser só um meme. Ele vai ser algo que te transformou. Mas nós precisamos avançar ainda. Então, nós falamos sobre a maldade que há em nós. Nós falamos sobre o poder da justificação. E agora nós vamos continuar falando a respeito de outra doutrina. A doutrina da redenção. Eu fiz questão de colocar o PowerPoint aí de meio prata, né? Então, a redenção, ela aponta para a prata. Ela é algo valioso. E tem uma história sobre redenção que me marcou. Foi um menininho que ele tinha um barquinho que o vô dele fez para ele. Ele tava brincando com esse barquinho no mar e ele se distraiu e o barco foi embora, né? O barco chegou num lugar do mar que, se ele fosse buscar esse barco, ele ia morrer porque o mar estava muito perigoso, né? Então ele perdeu o barco. O barco que o vô dele deu para ele, um barco tão valioso sentimentalmente falando, porque era um barco de madeira. Mas um dia esse menino, alguns anos mais tarde, vai em outra praia e ele encontra o seu barco com outra pessoa. E essa pessoa mostra o barco para ele e fala, eu encontrei. E fala, olha, quanto você quer por esse barco? Esse barco é meu avô fez para mim. Eu sei cada detalhe dele. Ele falou, nossa, realmente. E ele falou um valor e o menino prontamente pagou.
Ele abraçou esse barquinho e falou: olha, eu estou tão feliz, porque agora você é 2 vezes meu. Primeiro, porque você foi feito para mim. Segundo, porque eu te comprei. Então a redenção significa que nós somos comprados de volta. O homem, quando ele peca, ele perde o propósito original, que é viver para a glória de Deus. Ele passa a viver para a glória de outro, que é ele mesmo. Mas uma vez que Cristo, ele morre por nós, para pagar pelos nossos pecados, ele nos compra de volta. Então, é isso que o texto fala: sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E a redenção é um ato, né, que demonstra o grande amor de Deus. E por último, eu queria falar sobre uma das palavras mais importantes das Escrituras, que é a propiciação. Vou encerrar por aqui. A propiciação, ela é uma doutrina muito importante também. Muitas pessoas estão agora se perguntando: nossa, mas o que é isso? Propiciação, justificação, eu até entendo, redenção, eu até entendo, mas propiciação, como é que eu vou entender isso? Então, é uma palavra muito importante, se não a mais importante do Evangelho, e muitos cristãos sequer ouviram ela, sequer se atentaram para ela. Mas essa noite, eu e você precisamos meditar mais a respeito da propiciação. Então, eu queria te falar o que é propiciação. Propiciação significa sacrifício. Havia o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde Deus habitava, né? O tabernáculo era o lugar onde Deus habitava. Em que lugar especificamente? Na Arca da Aliança. É por isso que quando Jesus morre, o véu se rasgou de cima a baixo. E agora não tem necessidade mais de ter uma Arca da Aliança aqui. Nós temos um batistério aqui atrás, que é para sepultar mortos, né? Pessoas que morreram para os seus próprios interesses e agora vivem para a glória de Cristo. Amém? Então, a Arca da Aliança, ela era o lugar mais precioso do tabernáculo, que o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, né? O propiciatório era o lugar do sacrifício. O sumo sacerdote, ele teria que matar um cordeiro perfeito, sem mancha. Ele retiraria o sangue e ele colocaria na tampa do propiciatório, na tampa do local de sacrifício, né? Então, a propiciação é isso, é o sacrifício. O propiciatório é o que? É a tampa da Arca da Aliança, o lugar de derramar o sangue. É como eu falei, no Antigo Testamento sempre havia essa figura de matar um cordeiro e colocar o sangue, de matar um cordeiro e aspergir um sangue, de passar o sangue numa porta. Mas agora Cristo é o nosso sumo sacerdote, que derramou o sacrifício perfeito, o seu próprio sangue, de uma vez por todas, pagou pelos nossos pecados. Então esse é o Evangelho. Então não esqueça dessas palavras. Não esqueça do que é o propiciatório. Não esqueça que Cristo, ele foi oferecido como propiciação pelos meus e pelos seus pecados. E a última coisa que eu queria falar sobre propiciação é que propiciação é o sacrifício que aplaca a ira de Deus. A ira de Deus. Então Deus, ele está irado. A Bíblia fala que Deus é um Deus que se indigna todos os dias. Mas como assim, Lucas? Eu sempre ouvi que Deus não é um Deus que está lá com o trovão na mão querendo jogar na gente. Eu sempre ouvi que Deus é amor, mas como assim Deus é amor, ele está irado? Eu amo bebê, eu amo minha filha. Então eu odeio aborto. Eu odeio quem abusa de criança, quem mata criança. Eu odeio. E um Deus santo, ele odeia o pecado. Ele odeia tanto o pecado que quando o filho dele tomou o meu e o seu pecado, nós vamos para um dos textos mais famosos da Bíblia, que ele vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Naquele momento, os meus e os seus pecados estavam sobre Cristo. E sabe, quanto maior o tempo que você tem com a pessoa, mais dor você vai sentir quando você perder ela. Quanto maior o tempo, maior a dor. E o pai e o filho, eles estão juntos desde toda a eternidade. Eles não estão lá há 5 anos, 10 anos, 50 anos, 70 anos. O pai eterno e o filho eterno estão juntos eternamente. Mas lá na cruz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus assumiu o meu e o seu pecado. E Ele está dizendo isso. Por que me desamparaste? Esse é o preço para a minha sua salvação. E agora, aquele que tomou os pecados, ele sofre a pena, que é a ira de Deus. Você sabe, é uma palhaçada a gente ter que ouvir que Jesus, o Rei dos Reis, ele estava com medo dos cravos, ele estava com medo da coroa, ele estava com medo do espinho, ele estava com medo de Herodes, ele estava com medo dos soldados. Só havia uma coisa que Jesus temia naquela cruz. Só havia uma coisa que Jesus temia naquele dia. A ira de Deus. A ira de Deus. Eu gosto muito de um sermão do Jonathan Edwards que diz: pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, o homem, ele gosta de fazer justiça. Os pés do homem é veloz para derramar sangue, mas só há um justo juiz. E ele está irado. É por isso que o homem ele tinha que oferecer sacrifício. É por isso que o sangue tinha que ser derramado. Mas se nessa noite você não entender que somente o sangue de Jesus tem poder para te salvar, um dia a ira virá sobre você. Mas nós, como igreja, louvamos a Deus, porque jamais a ira de Deus pode cair sobre mim. Jamais a ira de Deus vai poder cair sobre você, se você crer nessa mensagem essa noite, porque ela já caiu sobre Cristo. A ira de Deus, ela também é comparada a um cálice. A um cálice. A um cálice muito forte, que é colocado numa taça. Dependendo do líquido que é colocado numa taça, ninguém consegue beber, ele é corrosível. Mas a ira de Deus é comparada a uma taça que Jesus pegou naquela cruz e tomou, sem derramar nenhuma gota. E naquela noite, na verdade naquela tarde, ele falou: está consumado. Então esse é o Evangelho. E é o terceiro dia, depois de ter morrido pelos nossos pecados, depois de ter descido ao inferno, depois de ter passado pelo sofrimento que é receber a ira de Deus, ele ressuscita. E hoje ele vive e reina eternamente. Então eu queria falar sobre a grande boa notícia. Encerrar falando sobre a grande boa notícia. Hebreus, você pode abrir, Hebreus 7, 27. Está projetado também Hebreus 7, 27. Vamos ler. Que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício. Primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo. Por isso fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Naquela cruz, ele se ofereceu a si mesmo. Então, eu encerro com essa mensagem, falando que de uma vez por todas, o sangue foi derramado. Agora nós pregamos essa mensagem. O sacrifício perfeito foi feito. O sangue perfeito foi oferecido. De uma vez por todas. Essa é a grande boa notícia. Esse é o Evangelho. O Evangelho não vai dizer que você tem que fazer isso ou aquilo para ser salvo. Que você tem que oferecer isso ou aquilo para você ser salvo. Que você tem que ir de a pé até determinado lugar. Que você tem que subir algumas escadas de joelho. Que você tem que pagar algum valor. O Evangelho ele vai dizer que o sumo sacerdote perfeito ofereceu o sacrifício perfeito. Sabe, se você essa noite crê nesse sacrifício perfeito, é como eu falei, você vai meditar cada vez mais nele. Você vai se alegrar cada vez mais nele. O Evangelho, ele não é só para o ímpio. O Evangelho ele é eterno. A igreja canta o Evangelho.
A igreja, ela medita no Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é as boas novas. Quanto mais nós meditarmos no Evangelho, mais nós vamos nos alegrando, mais nós vamos sendo transformados, mais nós vamos olhando para o sumo sacerdote e dando graças. Sabe, eu queria que você orasse nessa noite. Falasse para Deus: Senhor, eu preciso olhar para Ti. Eu preciso crer em Ti. Eu preciso entender que eu pequei e eu careço da Sua glória. A palavra de Deus vai dizer: aquele que não poupou o seu único filho, porventura, não entregará com ele a nós graciosamente todas as coisas. Senhor, eu creio que o Senhor é mais que o suficiente. Senhor, eu creio que o Senhor é o nosso bom tesouro. Senhor, eu creio que o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Senhor, eu creio que o Senhor é o meu sacrifício perfeito. Eu não preciso oferecer nada além do que foi oferecido para Te agradar. Senhor, eu creio que eu recebi um novo coração. Senhor, eu creio que eu possa andar em novidade de vida. Senhor, eu creio que quanto mais eu meditar no Seu Evangelho, mais eu serei transformado, mais eu me alegrarei nele. Senhor, eu oro para que o Senhor possa aqui despertar homens e mulheres de Deus a Te amarem, a Te adorarem, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor já fez, não simplesmente por aquilo que o Senhor pode dar, mas totalmente por aquilo que o Senhor já deu. O Senhor já ofereceu o sacrifício perfeito como resgate. A ira de Deus foi sobre Cristo. E agora nós podemos desfrutar do amor dele. Senhor, eu Te agradeço por essa oportunidade de compartilhar o Evangelho, de proclamar as boas novas, que nós possamos amar as grandes doutrinas do Evangelho, nós possamos amar a palavra de Deus, e cada palavra que o Senhor anunciar possa nos transformar, possa nos santificar dia após dia. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém. Então, essa era a ministração de hoje. Que nós, como igreja, possamos nos alegrar mais no Evangelho, na mensagem que fala a respeito da justificação, da redenção, da propiciação. Amém? Eu queria chamar o irmão Altamir aqui na frente. E a palavra de Deus, ela diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida. Porém, aquele que não crê e se mantém rebelde não tem a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. Eu tratei de assuntos importantes aqui. E se você entendeu, isso é algo do amor de Deus. Mas se você ignorar, um dia a mesma ira que foi sobre Cristo, ela virá sobre você. É por isso que o Evangelho é sério. Ele só pode ser aceito mediante a fé. Não esqueça isso. Se o sangue está disponível, se aproprie dele. Porque o sangue foi derramado para nos salvar. O sangue do perfeito sumo sacerdote. Amém.